nesse dia. E o tema desse nosso encontro é, todos juntos? Uma pátria estabelecida. Rumo, a caminho, né? Como o profeta Elias nós vimos hoje. Vai. Às vezes nós vamos e o Senhor fala, agora volta. Fomos lá no monte, como falou no Horebe, volta, retoma teu caminho, porque ainda tens muita coisa para fazer por mim. É o estímulo do Senhor para nós que estamos na sua caminhada, através daquele homem de Deus, o profeta Elias. Depois nós fomos caminhando na nova aliança com Jesus. Jesus ali nós vimos através do Paulinho, aquela coisa do campo, tão maravilhosa, aquela coisa, né? Compra-se o campo e não o tesouro, porque tesouro não tem. Tesouro é tesouro. Quanto é que vale o quadro da Mona Lisa? Alguém sabe? Não vale, não tem preço. É único. Tesouro é único também. Tesouro é o próprio Cristo. E quem encontra vende tudo. Vende tudo para ter esse precioso tesouro. Compra o campo, mas o tesouro vem junto. Depois a pecadora que entrega a sua vida. Fizemos uma dinâmica aqui hoje. Estou relembrando que algumas pessoas que até vieram lá de Itaici, né? Nossos irmãos aí vieram de Itaici, estavam lá participando. Só dar uma relembrada. Nós fizemos a dinâmica da adoração aqui. De repente vocês olharam muito bonito, quem sabe foi colocado este véu aqui, né? Esta cortina, tudo isso daqui tem um simbolismo. Vocês notaram que na parte da manhã ela estava fechada? Estava fechada. Depois, na hora da adoração, esse era o propósito. Na hora da adoração, o Senhor foi colocado ali e ali nós abrimos a cortina. É aquilo que está na carta aos Hebreus, que Jesus veio para rasgar o véu do templo e entrar definitivamente no santuário eterno, que é o seu próprio corpo. Entrou definitivamente, rasgou o véu do templo, como está lá em Mateus, e agora nós temos acesso direto à casa do Pai, ao trono da graça, e nós nos aproximamos e tocamos no Senhor. E depois nós vimos aqui a pregação do Jorge Maria do Carmo. Eles nos falam da missão. A missão continua. Nós estamos rumo à pátria celeste, e até lá nós vamos continuar servindo o Senhor em espírito, dentro de uma comunidade que às vezes tem dificuldades. Todos nós temos comunidades também paroquiais, temos dificuldades. Assim é a igreja de Jesus. Por isso o Jorge leu aquele texto: quem quiser ser o maior entre vós, que seja, e quem quiser ser o primeiro, que seja. Jesus percebeu que alguma coisa ali, ele está no finalzinho da sua missão, ele precisava deixar uma lição. É assim, dá uma lição maravilhosa através do lava-pés. Como deve ser o serviço dentro da igreja, entre irmãos, né? É difícil, mas como também nos foi falado, ungido pelo Espírito. Se não for ungido pelo Espírito Santo, nós vamos poder ir trabalhar no Rotary, tem tanta coisa lá em estudo, tem um monte de coisa boa para se fazer por aí, mas não é a igreja de Cristo. Então foi essa colocação, e a gente vai estar sempre fazendo esse exercício de um servir o outro, superando as barreiras, superando as dificuldades, e vamos caminhando junto para o grande propósito da nossa vida. Nós estamos rumo à pátria celeste. O grande propósito da nossa vida, isso agora é com o Dalton aqui, né, Dalton? Eu vou falar para vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos abrir em Mateus 13, 24 a 30. Então diz o seguinte: Jesus propôs-lhe uma outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente em seu campo. Na hora, porém, que os homens repousavam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e partiu. O trigo cresceu e deu fruto, mas apareceu também o joio. Os servidores do pai de família vieram e disseram-lhe: Senhor, não semeaste bom trigo em teu campo? De onde vem, pois, o joio? Disse-lhes ele:
Foi um inimigo que fez isso. Replicaram-lhe: queres que vamos e o arranquemos? Não, disse ele. Arrancando o joio, arriscais a tirar também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores: arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar. Recolhei depois o trigo no meu celeiro. Bom, Jesus contou esta parábola há 2000 anos atrás. E a gente vê que o mundo continua o mesmo, ou não? Mudou a realidade? Nós olhamos para o campo do mundo e o que vemos? Mais joio ou mais trigo? Existe mais bem ou mais mal no mundo? O que vocês acham? Existem os dois, não é verdade? Nós não podemos ignorar que existem muitas maldades. Afinal, elas têm ampla divulgação. Vocês viram essa semana? Nossa, é só acontecer alguma coisa de mal que a mídia toda vai. É uma festa. Infelizmente é uma festa. E a gente é invadido com aquilo, né? O mal vem e é pesado, e eles acompanham. Agora então tem uma capacidade de acompanhar incrível. A gente pode saber nos mínimos detalhes, não é isso? E o que acontece? É que a mídia funciona desta forma. O que eles fazem? Eles separam o joio do trigo e veiculam o quê? O joio. O trigo não repercute muito. Imagine se você estivesse ouvindo lá o Jornal Nacional e eles dissessem: ontem de manhã, na África do Sul, alguém ajudou a velhinha a atravessar a rua. O que é isso? É notícia que se vê no Jornal Nacional? Daí alguns dizem, né? O mundo está perdido. Não é? A sensação não é que o mundo está perdido. Nós caminhamos, afinal, para o aquecimento global, para a destruição da natureza, para o fim da raça humana e assim por diante. Vocês não têm ouvido falar sobre isso? Ou é só eu que ouço? O que sintoniza o rádio errado, a TV errada? Então, nós não podemos ignorar, naturalmente, que existem estas coisas, existem esses males e existem estes riscos. Nós estamos um pouco assim, que a sensação que as coisas estão sem controle. Daí a pergunta: será que está realmente sem controle? Será que as coisas estão fora de controle? O universo está fora de controle? Vamos reconstruir um pouco a história para que a gente possa entender, refletir sobre. Na parábola, Jesus diz o quê? Que o reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente em seu campo. O que nós podemos dar aí como interpretação? Quem que é o dono do campo? Deus. Deus Pai que é o dono do campo. Quem é o Deus Pai? O Senhor do universo, o Criador. Vocês conhecem o relato da criação? O que diz no relato? Que Deus criou a partir do nada. Então muitas vezes as pessoas dizem: não, eu sou muito criativo. Mas ninguém de nós cria a partir do nada. A gente transforma alguma coisa já criada, dá uma outra forma, dá uma outra cor, mas isso então que a gente chama de criatividade humana, da criação humana. Agora, a criação a partir do nada, ela foi feita por Deus. Então tudo o que existe foi feito por Deus. O que é tudo? A natureza, os vegetais, o universo ordenado, e funciona com leis perfeitas. Tudo se encaixa no universo para que haja vida. Esse universo que é fantástico. Bom, no final do versículo 25, em Gênesis 1, lá no primeiro livro da Bíblia, consta que Deus, após criar tudo, viu que tudo era bom. Está escrito na palavra. Quando Deus criou, terminou a criação, ele deu uma olhadinha assim e disse: nossa, tudo é muito bom. E na sequência, nós vemos no versículo 26, a criação dos seres humanos. Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E na sequência, o que nós temos?
Deus criou o homem à sua imagem. Criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. E Deus os abençoou, disse: frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. E mais adiante, no versículo 31, ele reafirma, diz assim: Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Então, Deus criou o universo e tudo o que ele conteu e plantou boa semente. Daí diz a parábola que nós acabamos de ler: na hora, porém, em que os homens repousavam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e se mandou. Então, através do mau uso da liberdade, o que o ser humano fez? Ele introduziu o pecado no mundo. Onde havia boa semente, somente boa semente, também passou a existir a desordem. Ou seja, naquele campo onde inicialmente foi semeado semente boa, foi semeado joio, que é a má semente. A semente do trigo, o que ela produz? Ela produz o fruto desejado, que alimenta. Essa é a finalidade do trigo, alimentar. E como alimenta, né? A semente do joio, que era uma erva daninha, para que serve? Não serve para absolutamente nada. E qual é a consequência disso tudo? O joio que existe no campo, nós podemos dizer que é o pecado que existe no mundo. Podemos dar essa interpretação, não? Mas qual pecado eu estou falando? O meu pecado, o seu pecado, o pecado da sociedade. E o pecado, não nos iludamos, porque a mídia diz que pecar é legal, está na moda pecar. O importante é a liberdade. Então, a gente vê sexólogas muito mal amadas, dando conceitos para as mulheres, mas ela não vai se responsabilizar depois por todo o peso daquilo que ela está indicando como uma coisa. Outro dia disse uma apresentadora de TV: a mulher já não precisa mais ser santinha. Como que disse assim, agora ela se liberou. Daí a pergunta: e qual é a consequência disso tudo? O pecado traz para a humanidade um grande peso. Eu gostaria de dizer para vocês que o pecado traz para a minha vida um grande peso. O meu pecado traz para a minha vida um grande peso. Olha, a minha vida seria muito melhor, muito mais simples, muito mais feliz se eu não tivesse pecado. Então são as injustiças que são cometidas, as doenças, neuroses, desajustes, enfim, o pecado, ele gera muita infelicidade. Existem pessoas que questionam a bondade de Deus em função dos males que assolam a sociedade. Você já ouviu essa pessoa falar? Que Deus bom? Mas você viu o que aconteceu? Como é que Deus permitiu? Como é que Deus não fez isso? Como é que Deus permite que o Dalton... Bom, onde estava Deus quando aquele barraco deslizou ladeira abaixo, vitimando toda uma família? Pergunto. Mas aí perguntaram para Deus se naquele lugar dava para colocar um barraco. Mas nem perguntaram para Deus que aquela família não tinha outro lugar para colocar o barraco que não lá, por causa de uma especulação imobiliária. Veja, é fruto do pecado do pecado. Deus não deveria estar sob controle? Vocês já ouviram perguntar essa pergunta? E aonde que estava Deus quando tive azar e engravidei aquela mulher? Não é?
Onde estava Deus quando eu perdi meu emprego? E onde estava Deus quando meu filho optou pelas drogas? Olha, e assim por diante. A gente poderia ir falando, falando e falando. Deus nos criou, como diz a narrativa bíblica, com liberdade. E que nos instruiu para que fizéssemos o quê? Submeter-se à terra e não sermos submetidos pela terra. Ser submetido é perder a liberdade. E Paulo diz que nós somos escravos do pecado. O que muitos de nós gostaríamos que Deus fizesse, que viesse e imediatamente interferisse em nossas más escolhas, nas más escolhas dos outros, da sociedade e assim por diante. Foi a mesma coisa que os servos propuseram ao Senhor na parábola. Não foi? O que eles disseram? Os servidores do pai de família vieram e disseram-lhe: Senhor, não semeaste bom trigo em teu campo? De onde vem, pois, o joio? Disse-lhes ele: foi o inimigo que fez isso. Replicaram-lhe: queres que vamos e o arranquemos? Ou seja, eles queriam que o Senhor fosse lá e arrancasse o joio imediatamente, para não prejudicar o quê? O desenvolvimento do trigo. Vamos acabar logo com isso, não é? Não é aquilo que a gente vive pedindo para Deus, de certa forma, que Deus interfira, não na minha liberdade, na liberdade dos outros, né? Não é isso? E o que respondeu o Senhor? Não, disse ele, arrancando o joio, arriscais a tirar também o trigo. Então, neste momento da parábola, fica claro que o Senhor, apesar do inimigo ter semeado o joio, ele não perdeu o controle do campo. O Senhor não perdeu. Ele só está dando tempo. Ele semeou a boa semente e a boa semente continua semeada. Ela não foi arrancada. E ela irá se desenvolver. Então, se naquele momento ele deixasse que os seus servos retirassem o joio prematuramente, o que aconteceria? Muito do trigo seria arrancado e desperdiçado. Por quê? Porque o joio, quando pequeno, confunde-se com o trigo. Você não faz muita diferença entre um e o outro. É muito difícil distinguir. No entanto, quando eles crescem, a distinção entre joio e trigo, ela é clara. Aí você consegue olhar exatamente. O trigo produzirá espigas, produzirá fruto, e o joio permanecerá inútil. Então, por algum tempo, o joio e o trigo irão estar lado a lado, como diz o Senhor: deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores: arrancai primeiro o joio e atai-os em feixes para o queimar. Recolhei depois o trigo no meu celeiro. Então, no momento certo, no tempo da colheita, o joio será efetivamente arrancado e atado em feixes e queimado. E o trigo, o que vai acontecer? Será colhido e recolhido no celeiro. Qual é a mensagem que essa parábola traz para as nossas vidas? Primeiro, é que o Senhor elaborou um plano que continua se desenvolvendo. O plano de Deus elaborou, ainda continua se desenvolvendo, e nós temos plena convicção que ele se concretizará plenamente, sem falhas. A criação continua seu processo e nós fazemos parte deste processo. Então, o reino de Deus é uma realidade, é uma maravilhosa realidade, e não há dúvida da sua realização plena, insisto. Nós vivemos num processo de escolha permanentemente. Vocês já perceberam? A hora que você acordou hoje, se você ia levantar, não ia levantar,
O que você ia fazer? Se ia escovar o dente primeiro, se ia tomar café, que roupa iria colocar? Olha, nós fazemos escolhas o tempo todo. E nós fazemos muitas escolhas no automático. E a gente vai se acostumando a fazer escolhas no automático e acaba muitas vezes fazendo escolhas muito importantes no automático. Nós fomos criados por Deus. E esta decisão de vir ao mundo não foi nossa. Deus perguntou para alguém aí se queria nascer? Alguém foi consultado se deveria vir ao mundo, se seria criatura? Então veja, essa decisão, ela é exclusiva de Deus. Nós somos criaturas de Deus, mas somos mais. Pelo batismo, nós somos filhos de Deus. E nós temos um tempo de duração. Um tempo de duração de nossas vidas, um tempo onde nós devemos experimentar para escolher o que nós vamos escolher e o que nós estamos escolhendo de mais importante na nossa vida. A minha carreira, os meus investimentos, com quem vou casar. O que é de mais importante que nós temos para escolher em nossas vidas? Vocês já pensaram? Qual é a grande escolha que nós temos que fazer? É se nós queremos ou não participar do reino de Deus. Esta é a nossa grande escolha, a principal escolha. E não pode ser feita no automático. E ela não é feita no automático. E eu posso garantir aqui para vocês, ninguém irá para o reino de Deus à revelia, contra a vontade. Para participarmos do reino de Deus, nós precisamos querer e escolher. Então, diante de nós está o bem e o mal, e cada um deles com suas consequências. O Evangelho, a pregação do reino feita por Jesus, nos mostra claramente o que é o bem e o que é o mal. Vocês concordam com esta afirmativa? Está claro? Tem alguma dúvida na mente de vocês o que é o bem e o que é o mal? Tem? Está bem claro. Então, só que o mundo tenta nos convencer do contrário. Na primeira carta de Timóteo, veja que isso aí é antigo, essa tentativa do mundo nos convencer do contrário é muito antiga. Olha o que Paulo, na carta de Timóteo 6:10, Paulo diz: porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Acossado pela cobiça, alguns se desviaram da fé e se enredaram em muitas aflições. Olha que coisa interessante. Mudou alguma coisa? Ele está dizendo que a raiz de todos os males é o dinheiro. Pergunto, o que se faz pelo dinheiro hoje? Mata, prostitui, droga, faz guerra, certo? Tudo pela grana. Então, acossado pela cobiça, as pessoas se desviam da fé. E olha qual é a consequência: enreda por muitas aflições. É a paga do pecado. Então não nos iludamos com isso, não nos iludamos com o glamour de todo o pecado, né? Porque realmente ele provoca muitas aflições. E o mundo então tenta nos convencer de um estilo de vida que não é o que Jesus propôs. O que Jesus propôs é o que a televisão vem propondo para a gente ou não? E na verdade o que se busca não é a nossa salvação, nem a concretização do reino de Deus, mas simplesmente os interesses comerciais e escusos de dominação e ganância. Estou errado? É isso mesmo? E São Pedro fala em sua segunda carta, 2, de 2 a 3, ele fala sobre os falsos doutores e seus embustes. Muitos os seguirão nas suas desordens
e serão deste modo a causa de o caminho da verdade ser caluniado. Movidos por cobiça, eles vos hão de explorar por palavras cheias de astúcia. Há muito tempo a condenação os ameaça e a sua ruína não dorme. Olha o que fala a primeira parte desse versículo, né? O caminho da verdade ser caluniado. Os valores serem caluniados. Hoje parece que existe uma cristofobia na mídia. Os valores cristãos que embasam a nossa sociedade, e é o que está na consciência de cada um de nós, estão sendo, olha que palavra que ele diz, caluniados, como se pudessem ser abolidos por uma questão de mercado, por uma questão de se agregar mais fiéis. Vamos abolir esses valores que já estão ultrapassados, porque já não é o que todo mundo quer. Não é isso que nós temos ouvido? Mas fala Pedro, movidos pela cobiça, eles vão explorar por palavras cheias de astúcia. Mas há muito tempo, diz Pedro também de maneira muito forte, a condenação os ameaça. Mas estamos aí, joio e trigo misturados. E nós fizemos uma comparação como sendo o campo, o mundo. Mas também nós podemos comparar o campo como sendo nós mesmos. Então, dentro de cada um de nós também foi semeado o trigo e está semeado o joio, ou não? Dentro de cada um de nós. Então veja, se for arrancar, né? Como é que a gente vai arrancar esse joio? E Jesus diz, em Lucas 6,45, o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro. Então, dentro de cada um de nós, diz Jesus, há um bom tesouro. Então, hoje, quando a gente falava, de certa forma, analisando um único aspecto, falando da nossa iniquidade, nós esquecemos de falar do outro lado. Não era o momento de falar do outro lado, porque era o momento de botar o foco nas nossas iniquidades. Mas dentro de nós existe o bom tesouro. E o maior tesouro que temos dentro de nós é o próprio Espírito de Deus que habita o coração dos batizados. Quer maior tesouro que isso? Quer maior significância que isso? Quer maior valor? Ser templo do próprio Deus que habita em nós? E como é que vai se desenvolver então o Espírito, a ação do Espírito de Jesus no nosso coração e em nossas vidas? Juntamente com o joio. Enquanto estivermos no mundo, nós sempre vamos ter dentro de nós essas duas possibilidades. Diante de nós, ao bem ou ao mal, a vida ou então a morte, a felicidade ou então a neurose, a depressão. E Pedro também nos exorta na sua primeira carta, 2,16: comportai-vos como homens livres, e não à maneira dos que tomam a liberdade como véu para encobrir a malícia, mas vivendo como servos de Deus. Olha que outra coisa tão notável que Pedro já falou lá atrás, escreveu lá atrás, e que acontece ainda hoje, né? O que estão se proclamando a respeito da liberdade do ser humano? Como se nós pudéssemos escolher livremente a morte sem maiores consequências, como se nós pudéssemos viver na malícia sem maiores consequências. Só que veja bem, ele também nos diz: se é para esta vida que temos colocado nossa esperança em Cristo, somos de todos os homens mais dignos de lástima, diz São Paulo. Essa citação de São Paulo é 1 Coríntios 15:19. Veja, olha que coisa importante. Claro, vivemos permanentemente misturados, joio e trigo, fora e dentro de nós.
Mas Paulo diz que se tivéssemos esperança somente para concretizar a nossa felicidade nesta vida, pobre de nós, seríamos mais dignos de lástima. Então, veja, isso tem a grande realidade das nossas vidas e a coisa mais importante que precisamos pensar. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência encarnada. E temos um destino eterno. Em Eclesiástico 18, 8, 9 diz assim: a duração da vida humana é quando muito 100 anos. No dia da eternidade, esses breves anos serão contados como uma gota de água no mar, ou então como um grão de areia. É por isso que o Senhor é paciente com os homens. Isso tudo que nós enxergamos como sendo a nossa vida e que nos causa tanta ansiedade, diz no livro do Eclesiástico, tem a duração comparada ao universo, à eternidade, como uma gota d'água no oceano, como um grão de areia. Ou seja, claramente é passageiro. Claramente é passageiro. Então é por isso, diz o sábio, é que Deus tem paciência com cada um de nós. É por isso que o Senhor do campo não vem e devasta, não vem e refaz toda a plantação como ele poderia ser decidido. Então, ignorarmos a nossa vida agora. A nossa vida agora, nós estamos construindo a nossa vida após a nossa morte. A nossa vida, diz também uma passagem no Eclesiástico, que todos nós, sejando crentes ou não crentes, vivemos angústias, mas também fala que o pecador tem 7 vezes mais. Ou seja, é imponderavelmente mais angustiado do que os crentes. O programa de vida de Jesus para a construção do seu reino vai nos tornando pacíficos, vai nos tornando felizes, já neste mundo. Então o encontro de Jesus, ele é ao mesmo tempo um encontro na cruz, mas é também um encontro cheio de esperança, porque após a cruz veio a ressurreição que ilumina nossas vidas, que dá sentido às nossas vidas, que nos mostra exatamente que nós seremos vitoriosos se colocarmos em prática o programa de Jesus. Se nós nos ligarmos a Deus e se nós praticarmos as suas palavras, diz Jesus que seremos bem-aventurados. E aí continua a passagem de Mateus 13, no versículo 36, fala assim, até o 43. Então Jesus despediu a multidão. Em seguida entrou de novo na casa e seus discípulos agruparam-se ao redor dele para perguntar-lhe: explica-nos a parábola do joio no campo. Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeia é o demônio. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. E assim como se recolhe o joio para jogá-lo no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos, que retirarão do seu reino todos os escândalos e todos os que fazem o mal, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, no reino de seu Pai, os justos resplandecerão como o sol. Aquele que tem ouvidos, ouça.
Nós já conhecemos o final da história. Não existe nenhuma dúvida. Jesus não deixou nenhuma condicionante. E se, e não. O reino de Deus, ele é uma realidade e Jesus já nos diz como tudo isso irá prosseguir. No Salmo 125, versículos 5 e 6 diz assim, falando basicamente do povo de Israel: os que semeiam entre lágrimas recolherão com alegria. Na ida caminham chorando os que levam a semente a espargir. Na volta virão com alegria quando trouxerem os seus feixes. Muitas vezes, e existem muitas realidades em nossas vidas, que nós precisamos perseverar ardentemente em algo que não vem tão rápido e que muitas vezes nos é difícil, que muitas vezes até é semeado entre lágrimas. Isso também é real, mas também essa promessa na volta, né, da alegria, quando então você vai trazer os feixes da realização daquilo pelo qual você tanto almejou e trabalhou. E uma última passagem de João 16, 21, que diz: quando a mulher está para dar à luz, sofre porque veio a sua hora. Mas depois que deu à luz a criança, já não se lembra da aflição, por causa da alegria que sente de haver nascido um homem no mundo. Viver a vida em Jesus é muito mais fácil. Porque o Senhor disse: o meu jugo é leve. Ele não disse que não haveria jugo. Mas certamente as nossas vidas em Jesus, ela é muito mais facilitada do que a vida sem Jesus. Jesus, em nenhum momento da sua pregação, disse que nos livraria da cruz. Mas nós podemos contar com Jesus. Existem muitos testemunhos, e certamente vocês os têm, e poderiam aqui dizer que Jesus nos dá forças para conduzir a nossa cruz. Exige esforço? Não tenho a menor dúvida. Mas a gente olha para trás e diz: nossa, quanta coisa eu já atravessei. Nossa, e até que, sabe, a gente olha com admiração como fui capaz de atravessar por tantos momentos assim. E a gente vê que Jesus é a resposta. Passamos pelo sofrimento e não ficamos neuróticos. Fizemos o esforço e os nossos músculos não estouraram. Amamos e nos tornamos mais capazes de amar. Quanto mais nos demos, mais recebemos. E assim vai. E eu falei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos para